Olá, um bom dia para você. Hoje é terça-feira, dia 24 de novembro. Você confere nessa edição que o relatório do ONS aponta um conjunto de problemas nas usinas e na rede de distribuição como motivos para o apagão no Amapá. Donald Trump autoriza a transição do governo para Joe Biden. E ministro Paulo Guedes diz que não há evidência de uma segunda onda no país e descarta a prorrogação do auxílio emergencial. E uma empresa brasileira cria tecnologia para a produção de garrafa PET ecológica a partir do açúcar. Durante evento virtual ontem à tarde, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo não pretende prorrogar o auxílio emergencial, apesar da pressão política. Segundo o ministro, a pandemia no Brasil está descendo e, por isso, não seria mais necessária a extensão do benefício, mas que a área econômica está preparada para reagir se houver uma segunda onda da Covid-19. Em razão da pandemia do coronavírus, desempregados e trabalhadores informais recebem o auxílio emergencial desde maio, previsto para acabar agora em dezembro. Apesar da ala política do governo defender a prorrogação desse pagamento, o ministro Paulo Guedes afirmou que a economia está voltando forte. O fato hoje é que todas as regiões do Brasil estão criando emprego, todos os setores do Brasil estão criando emprego. A economia brasileira voltou em V, como nós esperávamos, e para surpresa de organismos internacionais, o FMI, por exemplo, previu uma queda de 9,5% do PIB brasileiro. Vai ser bem menos que a metade. Alguns economistas brasileiros previram uma queda de mais de 10%, podendo chegar a 15%, e diziam também que a recuperação seria, na melhor das hipóteses, em U, com uma grande probabilidade de ser um L, uma depressão e o Brasil cair e ficar lá embaixo. Então, é importante recuperar essas narrativas falsas que foram feitas, essas previsões equivocadas. O Brasil foi um dos países que perderam menos empregos formais. Nós perdemos 33 milhões, é a população na CLT, na consolidação de leis, pode ter um pouco mais. E nós perdemos aí, até agora, 500 mil empregos. Perdendo menos empregos do que perdemos durante a recessão autoimposta em 2015 e autoimposta em 2016. Para vocês terem uma ideia, em setembro, nós perdemos postos de trabalho formais, no mercado de trabalho formal, de 550 mil, 100 mil empregos a mais. E em 2016 já tínhamos perdido 687 mil empregos. Quer dizer, 137 mil empregos a mais. No ano que enfrentamos a maior crise da nossa história, a pandemia global, nós vamos perder entre 1/5 e 1/3 dos empregos que foram perdidos na recessão anterior. Isso para mostrar a ação decisiva que o governo teve. E que os fatos não deixam negar. Então as narrativas são, porque o governo não fez nada, o governo não tem iniciativa, o governo não tem plano. São narrativas falsas, são narrativas de militantes. Não são narrativas de gente que está realmente acompanhando o que está acontecendo no Brasil. No último dia 12, Guedes afirmou que se houver uma segunda onda da Covid-19, que para ele não está caracterizada, a prorrogação seria uma certeza. Segundo ele, caso ocorra uma segunda onda efetivamente, a equipe econômica sabe como reagir e aplicar os programas que funcionam melhor. E a Caixa libera hoje novos saques e transferências do auxílio emergencial para aniversariantes de junho que não estão inscritos no Bolsa Família. O dinheiro liberado faz parte dos ciclos de pagamento 3 e 4. O banco também paga hoje a terceira parcela do auxílio extensão de R$ 300 para beneficiários do Bolsa Família com o NIS terminado em 6. E o Brasil já passou de 6 milhões de casos do coronavírus desde o início da pandemia. 11 estados registraram alta nos óbitos. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou mais 302 mortes por Covid-19 de um dia para o outro. E o total foi para 169.485 vítimas da doença. E também foi contabilizado em 24 horas um aumento de 16.207 casos, chegando a mais de 6 milhões e 87 mil infectados desde o início da pandemia. Na média móvel de mortes em 7 dias, a variação subiu pelo terceiro dia seguido e chegou a 496 vítimas diárias. A curva de casos também registrou alta e está 74% maior em relação a 14 dias. A média móvel de casos no período está em 30.163 novos diagnósticos por dia. O número de confirmações segue subindo desde o último dia 7.
E no mapa da evolução da pandemia por estados, é possível verificar que em 2 semanas, 11 deles registraram alta. Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Outros 6 estados não tiveram grandes variações e registram estabilidade: Bahia, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí e Rondônia. E 10 unidades da federação apresentam queda: Acre, Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins. Cerca de 5.400.000 pessoas já se recuperaram da doença e outras 473.000 permanecem em acompanhamento. E vamos agora verificar a situação da pandemia no mundo. Mais de 59.225.000 pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus. E segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, cerca de 1.397.000 morreram. O número de recuperados passa de 37.900.000. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a pandemia provocou um desajuste na economia e, por isso, os preços dos alimentos subiram. Mas ele voltou a dizer que é a favor da lei de mercado. O resultado, aliás, é que o agronegócio bate um recorde atrás do outro. Com o dólar alto, o lucro é maior para quem vende para o exterior. E lá fora, a procura é cada vez mais intensa. A consequência é que este ano apenas a safra de grãos deve render ao setor agrícola quase 350 bilhões de reais. Uma alta de nada menos do que 50% em relação ao ano passado. Quando toda a cadeia do agronegócio é somada, o resultado será, segundo os números do IBGE e da Fundação Getúlio Vargas, um aumento médio de 37% da renda do setor. Uma performance que não dá nem para ser comparada à da indústria, comércio e setor de serviços. Em Brasília, Jair Bolsonaro disse a apoiadores que o agronegócio brasileiro evitou uma tragédia maior do que o aumento dos preços, que seria o desabastecimento. Reclamou das críticas ao governo dele e garantiu que o governo está atento. Estamos fazendo o possível para voltar à normalidade. Se não tivesse feito aquelas medidas lá atrás, né, para ajudar a pequena e microempresa, auxílio emergencial, eu acho que estaria terrível a situação aqui no Brasil. Né? Mas a gente vai, lamento as críticas. Agora inventaram que eu vou cobrar água do nordestino. Inventaram agora. O tempo todo mentira e tentando desgastar o governo. Aquela política do fica em casa, a economia te vê depois, está tendo algum reflexo agora. Pois é. E o pessoal parece que esqueceu esse período da pandemia, que nos endividamos mais de 700 bilhões de reais e passa a criticar o tempo todo que o agronegócio tem que vender aqui para dentro e não para fora. Olha, a soja toda tem que ser exportada, não tem como se consumir tudo aqui dentro. Outra coisa, eu sou da lei da livre iniciativa, oferta e da procura. O relatório do Operador Nacional do Sistema Elétrico apontou que múltiplas falhas levaram ao apagão no Amapá. Segundo o documento, foram vários fatores simultâneos que cooperaram para o problema. O relatório de análise elaborado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico registrou um conjunto de falhas das usinas e da rede de distribuição que suprem o estado do Amapá. Os resultados levam às constatações preliminares de que a subestação de Macapá poderia entrar em colapso a qualquer momento. A conclusão do relatório compara o blackout no estado à queda de um avião comercial, em que a tragédia não é determinada por apenas um fator, mas pela combinação de vários problemas. No relatório, o ONS reconhece que a subestação de Macapá operava somente com 2 dos 3 transformadores no momento do blackout. A análise do operador do sistema elétrico brasileiro demonstra que foi detectado depois do blackout um problema de bucha danificada em um dos transformadores em operação. O gatilho para o apagão no Amapá se deu a partir de um curto-circuito e uma explosão em um dos transformadores, seguida de um incêndio. O documento reconstitui a sequência de perturbações na operação do sistema, que se estendeu por quase 24 horas. O problema na subestação provocou degradação da frequência e tensão neste sistema, o que levou ao desligamento de uma das turbinas da hidrelétrica Coraci Nunes. Outra unidade de geração da usina recebeu uma sobrecarga e também desligou, o que culminou com o colapso total das cargas do sistema Amapá.
A gente vai para o intervalo e no próximo bloco você vai ver que a maior produtora das Américas de resinas de plástico irá produzir garrafas PET com açúcar. Nós voltamos já. Estamos de volta, agora são 8 horas e 47 minutos e vamos ver como fica o tempo, a previsão do tempo para todo o Brasil. Uma massa de ar seco vai influenciar parte do Brasil nesta terça-feira. A previsão para o litoral capixaba é de céu encoberto e chuva frequente. No norte do Rio de Janeiro, interior do Espírito Santo, no sul da Bahia, na região de Vitória da Conquista, em áreas do Nordeste, Leste e Noroeste de Minas Gerais, no centro-norte de Goiás, no Distrito Federal, em parte do centro-norte do Amazonas, sul de Roraima e norte-leste do Amapá, a previsão é de muita nebulosidade e poucas aberturas de sol e chuva a qualquer hora do dia. Entre as demais áreas do leste da Bahia e o leste do Rio Grande do Norte, do sul do Ceará até o norte do Maranhão, na região do Vale do Itajaí e no litoral do Paraná, chove de forma passageira. O sol vai brilhar forte e não tem previsão de chuva nas demais áreas do sul do país, no centro-sul, oeste e noroeste paulista, em Mato Grosso do Sul, no sudoeste de Mato Grosso, no centro-norte e oeste da Bahia, nas demais áreas de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí, no sudeste e sul do Maranhão e leste do Tocantins. Já nos demais locais do Brasil, o sol deve predominar pela manhã e vão ocorrer pancadas de chuva entre a tarde e a noite. No centro-sul fluminense, o sol vai aparecer entre muitas nuvens pela manhã. Na região de Boa Vista e entre Goiânia e o norte de Mato Grosso, as pancadas de chuva já devem começar pela manhã, intercaladas com bons períodos de sol. A mínima prevista em Porto Alegre é de 18 graus e a mínima é de 20 graus em Vitória. A máxima prevista em Cuiabá é de 39 graus e a máxima é de 31 graus em Boa Vista e Macapá. E morreu ontem, aos 84 anos, Francisco José de Camargo, pai dos cantores Zezé de Camargo e Luciano. Ele estava internado há 2 semanas em um hospital particular de Goiânia para tratar de um problema no intestino. Francisco ficou conhecido nacionalmente em 2005 após o lançamento do filme que conta a história da sua família, 2 filhos de Francisco. Segundo a assessoria dos sertanejos, o velório será às 10 horas da manhã no Jardim das Palmeiras, em Goiânia, e o sepultamento está marcado para as 17 horas. Francisco Camargo deixa esposa, 8 filhos, 10 netos e 2 bisnetos. Com vacinas para a Covid-19 no horizonte, a Organização Mundial da Saúde se manifestou ontem em favor dos países mais pobres. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, destacou que deve ser garantida uma distribuição justa da solução desenvolvida. A urgência com que as vacinas foram desenvolvidas deve ser combinada com a mesma urgência para distribuí-las de forma justa. Todo governo quer, com razão, fazer tudo o que puder para proteger seu povo, mas agora há um risco real de que as pessoas mais pobres e vulneráveis sejam pisoteadas na corrida por vacinas. Os recentes resultados apresentados por diferentes farmacêuticas com suas vacinas candidatas deixaram o diretor-geral da OMS otimista. Com as notícias positivas dos testes de vacinas, a luz no fim deste longo túnel está ficando mais brilhante. Agora há a esperança real de que as vacinas, em combinação com outras medidas de saúde pública experimentadas e testadas, ajudem a acabar com a pandemia. A Pfizer-BioNTech anunciou uma vacina 95% eficaz e já fez um pedido de autorização à agência americana reguladora do setor de remédios e alimentos para sua comercialização. O governo da Rússia anunciou que sua candidata tem eficácia de 92%, enquanto a americana Moderna informou 94,5% de eficácia. Nesta segunda, a britânica AstraZeneca, associada à Universidade de Oxford, relatou eficácia média de 70%. E, em alguns casos, de 90%, segundo resultados provisórios dos testes clínicos em larga escala feitos no Reino Unido e no Brasil.
A Rússia acabou de anunciar que a vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya contra a Covid, teve eficácia acima de 95%. Na prática, isso significa dizer que mais de 95% das pessoas que tomaram a vacina ficaram protegidas contra a doença. O resultado saiu 21 dias após a segunda dose da vacina e 42 dias após a primeira dose. Antes disso, 7 dias após a aplicação da segunda dose e 28 dias após a primeira dose, a eficácia vista, como vocês conferiram na matéria, era de 92%. Os dados ainda são preliminares e não foram publicados em revista científica. O Conselho de Apuração Eleitoral do Michigan certificou oficialmente a vitória de Joe Biden nas eleições do estado. O Conselho registrou 3 votos a favor e uma abstenção para atestar a vitória do democrata, que superou o atual presidente por quase 156 mil votos em um estado que teve 5,5 milhões de votos emitidos. A certificação dos resultados eleitorais geralmente é um mero trâmite, mas Trump e aliados pressionaram os republicanos no Michigan nos últimos dias na esperança de atrasar o processo em um estado onde venceu por pouco em 2016. Outro estado importante, a Pensilvânia, onde Joe Biden tem uma liderança de mais de 80 mil votos, deve certificar seus resultados em breve. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que não irá mais se opor ao início do processo de transição de governo para a administração de Joe Biden. Pela rede social Twitter, o presidente americano Donald Trump informou que aprovou o início do processo de transição de poder para o democrata Joe Biden. O presidente escreveu que a Administração Geral de Serviços deve fazer o que precisa ser feito após a diretora da agência, Emily Murphy, anunciar que daria início ao processo de transição. Murphy, que nega ter agido sob pressão política, se recusava a liberar os fundos de sua agência para a nova equipe. O presidente republicano passou as últimas 3 semanas desde a eleição de 3 de novembro, alegando sem qualquer prova que a vitória de Biden foi resultado de fraude. Embora dê um passo importante rumo à admissão de derrota nas eleições presidenciais, Trump se negou a admitir que perdeu para o adversário. Biden comemorou a liberação da ajuda governamental, um passo que descreveu como crucial para uma transição de poder pacífica. E segundo a imprensa, Joe Biden irá nomear a ex-presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, como secretária do Tesouro. O Federal Reserve é o Banco Central americano. Se Yellen for confirmada pelo Senado, ela vai se tornar a primeira mulher a chefiar o Departamento do Tesouro, cargo que assumirá em meio à profunda crise que abalou a maior economia do mundo devido ao coronavírus. Yellen tem 74 anos e já havia quebrado uma barreira quando o ex-presidente democrata Barack Obama a escolheu para chefiar o Federal Reserve em 2014, posição da qual foi deposta por Donald Trump 4 anos depois. No Fed, Yellen era vista como mais inclinada a políticas brandas, como manter as taxas de juros baixas para proteger o emprego. Quando substituir Steve Mnuchin no Departamento de Tesouro, Yellen terá que enfrentar negociações que estão travadas há meses para a realização de um novo pacote de estímulo à economia americana, caso os legisladores não ajam antes da posse de Biden em 20 de janeiro. E a maior produtora das Américas de resinas de plástico fechou uma parceria com uma empresa dinamarquesa para a produção de garrafas PET feitas com açúcar. Além de biodegradável, é uma alternativa muito mais sustentável que as garrafas convencionais. O açúcar é a base destas garrafas e embalagens plásticas. Há muitos anos, a Braskem faz pesquisas que têm como principal objetivo a meta de zerar a emissão de monóxido de carbono e contribuir para a melhoria do ar. E neste mercado de nada menos do que 25 bilhões de dólares por ano, sai o petróleo e entra a cana-de-açúcar. A nova tecnologia permite fazer o MEG, que é a massa que é transformada em plástico para depois dar origem às garrafas PET, que além de biodegradáveis, podem ser recicladas. Mas a principal diferença em relação que todos conhecemos é que a nova tecnologia não gera poluição. O acordo fechado com uma empresa dinamarquesa é para determinar onde será instalada a fábrica que fará o molde das garrafas. A direção da Braskem acredita que o Brasil é um bom lugar, porque tem muitas plantações de cana-de-açúcar e já domina o chamado plástico verde. Na madrugada de segunda-feira, um meteoro explodiu sobre a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai.
O bólido, que é o nome dado a esse fenômeno, registrou magnitude de -7, que é considerado elevado. Vamos ver as imagens captadas pelo Observatório Espacial de Taquara, a 426 quilômetros do local da explosão. No momento da entrada na atmosfera, o meteoro tinha possivelmente menos de 1 metro de diâmetro. Segundo o professor Carlos Fernando Jung, diretor da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, o bólido entrou na atmosfera a 103 quilômetros de altitude e explodiu a mais de 94 quilômetros. O fenômeno, como sempre, foi super rápido, durou pouco mais de 1 segundo. E a gente fica por aqui. Às 10 horas da manhã tem outras informações com a Patrícia Velenic. Se você quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o Hit Notícias no YouTube. Até mais!